Quero agradecer ao eterno Deus por mais esse grande privilégio que Ele tem me dado de estar mais uma vez através dessa programação para podermos transmitir a santa e poderosa palavra de Deus. E eu queria ler juntamente com você pode pegar a sua Bíblia aí, no Segundo Testamento, no livro de Mateus, Matitiahu, seu nome hebraico, Matitiahu, Mateus, capítulo de número 16, eu quero ler dos versículos 13 até o versículo de número 17. Portanto, 4 versículos aí eu queria ler juntamente com você, para nós meditarmos na santa e poderosa palavra de Deus, que nos diz da seguinte maneira: quando Yeshua, ou Jesus, entrou no território de Cesareia de Filipe, perguntou aos Talmidim, ou aos discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles disseram: alguns dizem que é Yohanan, o imersor, ou João Batista. Outros, Eliarro, ou Elias. E ainda outros, Irmiahu, ou Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, ele lhes perguntou, quem dizem que eu sou? Shimon Kefa, ou Pedro, respondeu: você é o Mashiach, ou Messias, o filho do Deus vivo. Shimon Bar Yohanan, Simão, filho de Jonas, ou João. E Yeshua lhe disse: quão abençoado você é, porque nenhum ser humano lhe revelou isto de forma nenhuma, mas sim meu Pai no céu. Nós lemos, acabamos de ler essa passagem muito importante da palavra de Deus, onde nós vemos a manifestação de pessoas daquilo que achavam ser Jesus Cristo quando ele veio a esse mundo. Nós sabemos que há muita indagação das pessoas, até mesmo nos dias de hoje, de saber quem é Jesus, ou quem foi, melhor dizendo, Jesus Cristo. Para nós que cremos, para nós que temos a certeza do que a Bíblia nos diz, nós sabemos que Jesus, ele foi o Cristo, o Mashiach, aí, o Cristo, ele foi o escolhido, o enviado, o ungido, pelo eterno Deus, para nos trazer a salvação. Portanto, conclui-se que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas ainda pessoas duvidam, pessoas não creem, não aceitam, até mesmo nos dias de hoje, depois de nós percebemos ou nos apercebemos quão grande foi a obra deste ser que apareceu, há 2000 anos atrás, nasceu, viveu e morreu lá em Israel, e veio para nos trazer a salvação. Muitos ainda não conhecem, não sabem, e muitos ainda nem ouviram falar quem é Jesus. Mas quando ele se manifesta no meio dos seus, e nós vemos essa passagem, quando ele ainda em vida andava por esse mundo, caminhava ali nas terras da onde ele nasceu, ele então quis saber qual era o pensamento do povo, das pessoas, qual era o comentário do que falavam ser ele. E veja que muitos tinham ideias diferentes. Alguns achavam que ele era Elias, outros achavam que ele era Jeremias, ou até mesmo alguns dos profetas, Eles não sabiam de fato quem era Jesus. Mas naquele momento tão importante, Jesus olha para Pedro e faz uma pergunta para ele e diz, ou melhor dizendo, Jesus olha para os discípulos e faz uma pergunta para eles, querendo saber o que eles achavam. E Pedro, Simão Pedro, ele então dá uma resposta imediata, dizendo que ele era o Messias, ele era o enviado,
Filho do Deus vivo. E o que Jesus então fala para ele? Olha, Pedro, isso daí não é coisa do ser humano. Nenhuma mente humana poderia revelar isso a alguém, mas isso é obra do Pai, isso é obra do Criador, que revelou, né, e bem-aventurado a você por ter dado essa resposta, reconhecendo por quê? Porque a revelação veio do eterno Deus para a vida de Pedro. Então, não foi mérito do ser humano, né? Não era porque era Pedro que andava com Jesus, que ouviu a voz do Senhor. Esses dias, né, eu estava aqui ainda mencionando sobre o chamado do próprio Mateus, né, que também era chamado de Levi, e o chamado dele, ele era um homem ali que coletor de impostos, que trabalhava para o governo romano, e ouviu a voz do Senhor somente dizendo: siga-me, e ele acabou por seguir a Jesus Cristo. Mas agora nós vemos então Pedro, né, juntamente com os outros que todos estavam seguindo, inclusive ainda Judas, o Iscariotes, que havia de o trair, né, todos estavam ali seguindo. E quando faz a indagação, Pedro, né, prontamente faz a resposta, e Jesus tira todo o mérito humano daquela resposta. Por quê? Porque nós sabemos que se não for a misericórdia do nosso eterno Deus para nossas vidas, nós não somos nada, né? Nós não chegamos a lugar algum se não for pela misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor pela vida dos seres humanos, todos nós, por certo, segundo a palavra de Deus, estávamos perdidos, porque a Bíblia diz que o Senhor olha do alto a baixo e não vê um justo, não vê um sequer que pudesse, né, estar como justo, porque Isaías também vem dizendo que a nossa justiça, né, a nossa justiça é tida como trapo de coisa imunda. Diante de Deus, a minha justiça, a justiça de qualquer um ser humano, ela é tida por um trapo de coisa humana, quer dizer, de coisa imunda, melhor dizendo. É uma coisa que não tem valor, é uma coisa que não serve para nada. No entanto, quando nós somos justificados pelo Senhor, então a coisa muda em nossa vida. Mas o que eu estava dizendo é que Jesus tira mérito do ser humano pelo reconhecimento da sua pessoa, e nós sabemos que é por obra somente de Deus que nós podemos ser salvos. Paulo depois, em uma das suas cartas, ele escreve aos Romanos, ele acaba escrevendo que a salvação ela vem pelo ouvir, né? Ouvir o que? A palavra de Deus. E ainda ele faz uma indagação: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quer dizer, tudo isso depende de uma cadeia de coisas que começa do envio, de alguém que envia. E Jesus, quando ele chama os seus 12 para estar ao seu lado ali, os principais, né, os 12 apóstolos para estar ao seu lado, o que ele estava fazendo era uma preparação para que eles então pudessem ser posteriormente enviados para levar o evangelho a todo ser humano, né? Que é o desejo do Senhor, porque depois nós ouvimos o relato, né, de Atos dos Apóstolos, quando Jesus ainda fala com os seus discípulos antes dele ser assunto aos céus definitivamente, né? Antes dele subir ali na sua ascensão, ele ainda fala para eles: olha, vocês têm que ser minhas testemunhas. Então o próprio Senhor Jesus chamou todos aqueles que estavam ali, e logicamente todos aqueles que posteriormente viriam, como testemunhas deles. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aonde eles estavam, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que o Senhor pretende, o que o Senhor espera, é que nós venhamos a pregar esse evangelho até chegar nos confins da terra. E eu disse aqui, logo no início dessa mensagem, que muitos ainda nem têm ideia de que Jesus um dia existiu, né? Aí por quase aí 8 bilhões, né, 7 bilhões de pessoas que existem hoje, na atualidade, no mundo,
nós sabemos que muitos nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Quer dizer, 2000 anos já se passaram do seu nascimento, não da sua morte, mas do seu nascimento, né? E quase 2000 anos da sua morte, daquilo que ele falou para os seus discípulos, e ainda há pessoas neste mundo que não ouviram falar. Então a nossa responsabilidade é grande a responsabilidade de cada um de nós que nos dizemos cristãos, que nos intitulamos como cristão pela misericórdia do Senhor, não porque nós mereçamos alguma coisa. Como eu disse, a nossa justiça é vista por Deus como trapo de coisa imunda. Se trapo já quase ninguém gosta de se utilizar dele, imagine um trapo aí que ele está imundo, que ele está aí jogado aí no lixo, né? Todo fedorento e assim por diante, com aquele aspecto asqueroso, ninguém vai se utilizar. E é assim que o Senhor olha quando alguém fala: olha, eu sou justo, né? Eu me apego na minha justiça porque eu sou bom, eu tenho agido da melhor forma possível. Todas as vezes que nós usamos muito eu, né? Nós esquecemos que é somente pela misericórdia do Senhor. Foi o que ele falou para Pedro, né? Pedro naquele momento falou: ó, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo, tu és o Mashiach, né? O Filho do Deus vivo. E ele disse: olha, Pedro, olha, sabe quem revelou isso para você? Não foi mérito humano, não é seu mérito, não é mérito de ninguém, não, mas é mérito do nosso eterno Deus, que por misericórdia ele revelou isso para você, como tem revelado para nós que temos sido seguidores de Jesus Cristo, fazemos parte do cristianismo, onde nós temos como mestre principal, onde nós temos como a pessoa principal, a pessoa de Jesus Cristo, que nasceu, que viveu e que morreu com o objetivo de nos salvar. Veio a esse mundo com o objetivo específico de nos salvar. Mas o que acha você ser Jesus Cristo? Né? O que pensa você de Jesus Cristo? Qual é a ideia, a razão, o raciocínio que você faz da pessoa de Jesus Cristo? O que você está nesse momento, ao pensar e ao refletir, você deve parar nesse momento e saber o que é Jesus Cristo para você. Assim como Jesus falou, o que dizem as pessoas aí ser Jesus? O que dizem de mim? Jesus perguntou: o que estão falando de mim? Qual o comentário que as pessoas estão falando, achando que eu sou quem? E eles então começaram a falar o que as pessoas achavam, né? Chamando qualquer, talvez dos profetas que passaram, que já passaram por nós, talvez acharam que fosse aí uma reencarnação, né? A reencarnação dos profetas, de Elias, de Jeremias ou de qualquer outro profeta. Então as pessoas ao olhar falavam: não, esse daí é fulano, esse daí é fulano reencarnado, né? Achando que poderia existir dessa maneira. E quando Pedro então revela, pela misericórdia do Senhor, porque Jesus assim o disse: olha, Pedro, você teve um grande privilégio, porque o Senhor revelou isso a você, como também nós temos isso. Se nós somos cristãos, se nós estamos seguindo a Jesus como nosso único, suficiente Salvador, se nós que fazemos parte do cristianismo, né, temos Cristo como maioral, temos Cristo como o único, né? Que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida, né? Ele não deixou razão para outros caminhos, outras verdades e outras vidas, não. Ele chamou para si: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ainda disse assim: ó, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A não ser por mim. Então ninguém vem ao Pai por Pedro, que teve essa revelação. Ninguém vem ao Pai por Tiago, por João, por Paulo, por Mateus, por nenhum dos outros apóstolos, por melhor que eles puderam ter sido, né, nesse mundo, por melhor que eles puderam ter vivido, pela santidade que eles puderam ter vivido, porque eles foram justificados pela mesma obra de Jesus Cristo, que também justifica a nossa vida. Então somos seres mortais, somos
falhos, sujeitos às falhas, somos pecadores. A própria Bíblia diz: se você falar que não peca, já pecou. Se você falar que não erra, já errou. Se você falar que não mente, já mentiu, né? Mas a misericórdia do Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, é quem age em nossas vidas para que nós possamos ser salvos. Não porque eu mereço, não porque depende da minha vida, né? Lógico que vai depender do meu comportamento para chegar lá, mas só por intermédio de Jesus Cristo é que eu posso entrar. É lógico que ele não comprou a passagem, deu e falou: olha, você faça o que você quiser. Não, existem regras, né? Existem regras para que você, é como se você prestasse um concurso, né? Um concurso público, seja para que função for, né? E quando você entrasse lá naquele local, não é porque você prestou o concurso público, não é porque você ficou apto através do concurso para entrar, pelas suas respostas corretas que você teve, pela nota que você teve, aí você teve aptidão para entrar e aí você entrou, que você vai fazer o que quer. Não, você vai ter regras, e dentro dessas regras ainda você até poderá perder o seu cargo, dependendo da vida que você levar, né? Dependendo do abuso que você fizer, você ainda poderá perder o seu cargo aqui, que parecia estar tudo certo porque você passou e o direito era seu e ninguém iria tirar esse direito a não ser você mesmo, né? Assim mesmo, Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então ele dá oportunidade para as nossas vidas, para que nós possamos ser salvos. Ele dá oportunidade para que nós possamos ser reconhecidos, mas vai depender agora do meu comportamento, né? Eu entrei na presença do Senhor, mas agora eu preciso permanecer. E Jesus mesmo disse que o reino dos céus, ele é ganho à força. Então nós precisamos fazer força, né? Para galgar, né? Para permanecer firme. Nós estamos com a passagem na mão, mas precisamos chegar até o local da partida. Precisamos chegar até lá, né? Agarrarmos a passagem e falar: não, ninguém tira da minha mão, e chegarmos até o momento da embarcação seguir. Então, nós não precisamos comprar, não, a salvação foi comprada por Jesus Cristo, né? Ele é o Filho de Deus, ele veio com esse objetivo, ele veio para trazer salvação à humanidade, mas vai depender da minha vida, do meu comportamento, de como eu estarei vivendo, porque eu posso perder, assim como aquele que fez o concurso, que passou, que está apto, que o cargo é dele, vai depender do seu comportamento dentro do trabalho, senão ele poderá também perder aquela oportunidade, e é o que pode acontecer conosco. Vai depender de como nós nos comportamos depois que nós aceitamos aquela passagem, depois que nós temos a revelação que só o Eterno Deus pode fazer por intermédio de Jesus Cristo, é que então vai demonstrar verdadeiramente que eu então preciso estar lá, que eu devo estar lá, que eu vou estar lá e que eu preciso. Então eu tenho que fazer a força de entrar, mas vai depender sempre da revelação de Jesus Cristo para a nossa vida. Por isso nós precisamos ser agradecidos ao Eterno Deus, porque não há mérito para nós, né? Não tem mérito para nós dentro da salvação, dentro do reconhecimento, quando nós cremos, né? Quando nós cremos naquela palavra, quando nós cremos na pessoa de Jesus Cristo, quando nós o aceitamos como nosso Salvador, único e suficiente, sem que necessite de mais nada para sermos salvos, mas precisamos permanecer, precisamos continuar andando junto com Jesus, assim como os discípulos estavam junto com eles até a hora da sua partida. Nós precisamos estar andando junto com Cristo, isso é requerido de nós. Mas fica aí a indagação então: o que você pensa ser Jesus Cristo, né? Ou o que você pensa de Jesus? O que você pensa daquele homem que as Escrituras traz, né? A sua história, que as Escrituras traz os momentos, né, fatos que passaram na vida desse homem. O que você está pensando? O que ele é para você? O que somente por ser, né, estar na presença do Senhor? Mas eu quero saber o que Jesus Cristo pode ser para a sua vida, o que ele tem sido para a sua vida, o que ele tem feito para você, que você pode então, aí no momento de um pensamento, você pode estar dizendo:
Não, Jesus Cristo foi um homem. Jesus Cristo foi um santo. Jesus Cristo, né, muitas coisas você pode pensar, mas você deve dizer, pela sinceridade do seu coração: Jesus Cristo é o meu Salvador, único e suficiente, onde eu não preciso de outro Salvador a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que diz você agora do Filho do Homem? O que diz você agora de Jesus Cristo? Pedro teve a sua resposta pela revelação do eterno Deus, e é aquela que nós esperamos que você tenha também. Que haja revelação de Deus na sua vida, que o seu coração, que a sua alma esteja aberta para a revelação do Espírito Santo na sua vida, porque eu tenho certeza que se você ainda não se decidiu, né, e se fizer essa decisão hoje, crendo que Jesus é o teu Salvador, você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Tudo vai mudar, tudo vai ser diferente, tudo vai estar de acordo com a vontade do Senhor. Mas tem uma coisa: faça força para entrar, faça força, lute com garra, né? Porque o reino dos céus é ganho à força, disse o nosso Jesus. Espero que o Senhor tenha se revelado a ti, espero que o eterno Deus tenha revelado para você quem é Jesus Cristo, para que você seja feliz, para que você possa estar na presença do nosso eterno Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo do nosso eterno Deus possa falar mais lá no profundo do seu coração, e se você ainda estiver indeciso, você possa se decidir hoje, sabendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o meu e o teu Salvador, e nós agradecemos ao Deus, ao eterno Deus, pela obra que Ele veio fazer em nossa vida. Que o Senhor te guarde nessa caminhada e que a sua decisão seja a mais correta possível para que a salvação possa chegar até você. Que o nosso eterno Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.